Bom, continuando com a segunda parte do vídeo, onde eu tenho, eu tenho tentado mostrar o porquê muitas pessoas estão saindo das religiões, estão criticando as religiões em geral, né? Então, esse é o objetivo desse vídeo, tentar mostrar o porquê as pessoas estão fazendo isso, o que as pessoas descobriram, estão descobrindo, que estão as fazendo a sair das religiões e, e no caso, denunciar muitas coisas muitas práticas religiosas, muitos ensinamentos, né? Então esse é o objetivo desse vídeo. Então, continuando, eu quero dar mais uma explicação sobre a questão dos 10 mandamentos, que, como eu já disse, eles sempre existiram, mesmo antes de serem apresentados ali por Moisés. E, como eu disse também já no vídeo anterior, os anjos caídos, eles precisam fazer com que a pessoa, com que a humanidade quebre um desses mandamentos. Dessa forma, eles têm a autoridade espiritual pela pessoa. Ou seja, se alguma pessoa, vamos supor que morra, sem se arrepender de estar cometendo um desses mandamentos, a pessoa automaticamente ela mesma está se colocando em juízo e ela mesma seguirá o destino desses anjos caídos, né, que todos nós sabemos onde é. Então é por isso que eles precisam fazer a humanidade quebrar um desses mandamentos. E vocês vão entender que isso acontece até os dias de hoje. Bom, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E se você analisar, você vai ver que não é só o fato de você começar a seguir um outro Deus, né, desses tantos que existem, Buda, Alá, né, se você começar a seguir esses outros deuses, né, que existem aí, né, você estará quebrando esse mandamento. Porém, né, entendam que não é só você fazendo isso que você está quebrando esse mandamento. E isso é uma coisa fundamental para você entender. A partir do momento que você está fazendo algo que o nosso Pai não se agrada, que o nosso Pai não pediu para ser feito, ou que o Messias não, não pediu para ser feito, né, que ele condenou, que ele disse para não fazer, a partir do momento que você faz algo que não é da vontade do nosso Pai que você faça, não é que o Messias disse para não fazer, você automaticamente você já está quebrando esse mandamento. Por quê? Porque você está fazendo, achando que está fazendo para o nosso Pai, amando ou porque recebeu um ensinamento de alguém, de algum líder religioso, né, que te ensinou a fazer isso. E se você continuar fazendo isso, né, se você está fazendo isso, e isso é algo que nosso Pai não mandou fazer, e que o Messias disse para não fazer, você automaticamente está quebrando esse mandamento. Preste muita atenção nisso. Eu não vou me estender muito, porque tem muita coisa para falar, mas isso é fundamental. Né? É melhor que você não faça nada, né, do que você fazer algo para o nosso Pai que Ele não mandou. Porque isso você está indo após outros deuses. Você está fazendo isso, mesmo que você pense que é para o nosso Pai. Mas tem uma outra entidade por trás disso que te ensinou a fazer isso. Então isso é muito importante. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura.
nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nesse segundo mandamento, além de estar dizendo para não se fazer nenhuma imagem de escultura, de madeira, de ferro, né, escultura, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, algo que talvez vocês nunca ouviram. Se o nosso Pai, ele não se agrada que você faça uma imagem de madeira, de ferro, para você, no caso, né, para você, no caso, ter como um amuleto, ter como algo para dar sorte, algo para você, né, algo em sentido espiritual para você. Uma imagem de escultura para você, no caso, ter como símbolo, não sei, para você orar para aquele símbolo, né? A gente tem exemplo da Igreja Católica, né, que eles têm um monte de imagens de escultura, de anjos, né, vocês sabem do que eu estou falando. Além disso, pense bem comigo. Se nosso Pai ele não se agrada que você faça uma imagem de escultura, de madeira, de ferro, de que seja, muito menos você fazer uma imagem no seu corpo, uma tatuagem. Então isso é algo que, se você não sabia ainda, se você não sabe, nunca te falaram, né, então fique sabendo que muito pior é você fazer uma imagem no seu corpo. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu tenho muito o que falar aqui ainda. Entendeu? Mas se você fez uma tatuagem, né, achando que isso para o nosso Pai não importa, né, fique sabendo que muito pior é essa tatuagem do que uma imagem de escultura. Por quê? Porque você está fazendo no seu corpo. Né, e as Escrituras dizem que o pecado no corpo, usando o seu corpo, é mais grave do que o pecado fora do corpo. Por exemplo, se você furtou alguma coisa, né, isso é um pecado. Agora, porém, se você usou o seu corpo, você matou alguém, né, você, né, destruiu o corpo de alguém, ou você está fazendo algo com o seu corpo, sei lá, orgias, adultérios, usando drogas para, né, destruir o seu corpo, isso é mais grave do que você fazer algo fora do corpo. Tá? Não que os dois, né, não que tudo não seja pecado diante do nosso Pai. Tudo é. Mas aquilo que você faz no seu corpo é mais grave do que o que você faz fora do corpo. Tá? O que você faz sem prejudicar o corpo. Né? Porque o corpo, nosso corpo, né, como diz as Escrituras, é o templo do Espírito Santo. Né? Então é isso. Se nosso Pai não se agrada que faça uma imagem de escultura, muito pior é você fazer uma imagem no seu corpo. Uma tatuagem, por exemplo. Não é à toa que o mundo inteiro, hoje em dia, quase todo mundo tem tatuagem. Né? E por que vocês acham isso? Quem você acha que criou isso, que fez virar essa moda hoje em dia? Né? Então, é isso que eu tenho que falar sobre essa questão. No terceiro mandamento ali, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu francamente eu não tenho assim uma opinião formada sobre isso. Mas eu acho que a partir do momento que você está fazendo algo que nosso Pai não mandou, que nosso Pai não aprova, e dizendo, né, que é para Ele isso,
né? Ficar no caso invocando, né, citando o nosso pai, né, dizendo que, né, colocando ele no meio disso, automaticamente você está quebrando esse mandamento, né? Mas é claro, esse mandamento aí eu não vou no caso me atentar muito nisso, tá? Que eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas a partir do momento que você está fazendo algo que o nosso pai não se agrada, que ele não mandou, e fica dizendo que é para ele, fica, no caso, orando para ele, né, você está fazendo isso em vão. Tá? Próximo mandamento, guarda do dia do sábado. O que acontece aqui é bem simples. Esse sábado, que está se referindo aqui, que nosso pai pediu para guardar, não é o sábado nosso. Deve ter até outras traduções que está dizendo: guardarás os meus sábados, né? Guardarás os dias de sábado. Mas esse sábado é o sábado no tempo do nosso pai, não é no nosso tempo, né? É só você raciocinar com um pingo de sensatez. Você vai ver que o nosso pai pediu para que não se trabalhe aqui no dia de sábado aqui, né? Você vai ver que isso é uma coisa ilógica, uma coisa sem sentido, né? Nosso pai sabe que nós precisamos trabalhar. Acho que 90% dos trabalhos as pessoas têm que trabalhar no sábado de vez em quando, nem que for de vez em quando. Então nosso pai nunca ia pedir uma coisa dessa, entendeu? Tem pessoas aí que acabaram com a sua vida, né, porque seguiram isso dessa forma errada. Conheço pessoas que foram fazer faculdade, em vez de levar 4 anos, levaram 7 anos para concluir a faculdade. Isso acaba com a vida da pessoa. Pessoas, né, mas tem gente que ainda hoje, mesmo, né, parece que não adianta. Não adianta. A pessoa não consegue entender que nosso pai nunca ia pedir uma coisa dessa, né? Mas é isso que eu tenho para falar. A guarda do sábado ali é no reino do nosso pai, né? Que era a cada 7.000 anos, né? Não esqueça que um dia para o nosso pai é como 1.000 anos, né? Então esse sábado que ele disse para guardar é no tempo do nosso pai, é quando nós estivermos com ele lá, não é aqui. Bom, honra teu pai e tua mãe, né? Isso não precisa nem ser explicado, né? Obedecer os pais, respeitar os pais, não importa a circunstância, né? Isso não precisa nem eu explicar aqui. Não matarás. Esse mandamento, não matarás, aqui não está especificando o que não é para matar. Mas você vai pensar comigo, olha, é claro que não é para matar um outro ser humano. É isso que está dizendo aqui. Mas será que é só isso que está dizendo aqui? Que não é para matar o outro ser humano? No vídeo passado, eu li um texto de... Deixa eu achar aqui. De Isaías 66, versículo 3 em diante. Né, que é Isaías, no caso, repreendendo os sacrifícios de animais que ocorriam, né? Por muitos e muitos anos aconteceu isso e pode ser que até hoje aconteça, não sei. E Isaías diz o seguinte, capítulo 66, versículo 3. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Então eu te pergunto, quando o nosso pai falou ali,
nos mandamentos não matarás? Você acha que ele está se referindo só ao ser humano ou a sacrifício de animais também? Porque de acordo com Isaías, você matar um boi em aspecto religioso, entenda? Não é para se alimentar. Quem mata um boi, né, para oferecer em sacrifício é como se você tirasse a vida de um homem. Então isso aqui reforça mais ainda que nosso Pai não aprova sacrifício de animais, né? Morte de animais. Então, automaticamente quando a pessoa faz isso, né, ele também está quebrando aquele mandamento de não matarás, né? Por isso, provavelmente que os anjos caídos fizeram a humanidade desde sempre fazer sacrifício de animais, porque eles sabiam que assim o ser humano estaria quebrando esse mandamento do nosso Pai, tá? Então é isso que eu tenho que dizer sobre esse mandamento não matarás, tá? Que não se aplica apenas para ser humano, mas sacrifício de animais, conforme Isaías disse, né, que se você matar um boi em aspecto religioso, né, é como se estivesse matando um homem. Então, provavelmente nosso Pai não se agrada disso. Próximo mandamento, não adulterarás. Isso aqui, ele não está se referindo a adultério de homem com mulher, traição no casamento, por exemplo. Não está se referindo a isso. Mas sim a adulteração das escrituras. Mudar aquilo que o nosso Pai falou, mudar aquilo que os profetas falaram, mudar aquilo que o Messias falou, mudar aquilo que os apóstolos falaram. É isso que nosso Pai está falando. E provavelmente, né, até mesmo nos 10 mandamentos deve ter algo que adulteraram. Entendeu? Então, se nosso Pai disse para não fazer isso, provavelmente os anjos caídos fizeram. Ou você acha que os anjos caídos respeitaram algum mandamento do nosso Pai? Se você acha isso, você é muito ingênuo, você não sabe quem são os anjos caídos. Provavelmente até aqui, nos próprios 10 mandamentos, há adulteração. No segundo mandamento, quando diz, não fará para ti imagem de escultura, provavelmente ali, a letra D foi acrescentada. Né? Provavelmente o correto seria, não farás para ti imagem e escultura. Aí você se entender muito mais claramente que está se tratando de tatuagem no corpo, né? Desenho no corpo e também a imagem de escultura. Então, a partir do momento que está escrito aqui não adulterarás, né? E você sabe que não está se referindo a adultério homem e mulher, mas sim a adulteração das escrituras, é que isso aconteceu, porque nenhum mandamento os anjos caídos respeitaram, né? E você tem que estar atento, né, a toda a escritura, né, e fazer como Paulo orientou, analisar tudo e reter o que é bom, porque a adulteração existe nas escrituras quase inteira, né? Então você tem que analisar para você poder filtrar aquilo que procede do nosso Pai e aquilo que foi acrescentado ali, tá? Próximo mandamento, não furtarás, né, não roubarás, é a mesma coisa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Não mentir, né? Mentir contra alguém. Não. E veja que no último mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? A casa do teu próximo, né? Os bens materiais, né? Está dizendo isso. Então veja que isso é vamos dizer assim, que é uma prova de que o mandamento não adulterarás não está falando de homem e mulher. Por quê? Para você adulterar, você primeiro tem que cobiçar, né? Em questão de homem e mulher. Então, automaticamente, quando você cobiça a mulher de alguém, né? Isso já é um pecado.
né? Você já está cometendo um pecado. Você não precisa cometer o adultério em si, né? O ato em si, para ser pecado pelo nosso pai, né? Se nosso pai já falou aqui para não cobiçar a mulher do próximo, né? Ou seja, se você já está cobiçando a mulher, já está, no caso, como posso dizer assim, você já está planejando, né? Planejando pegar a mulher do próximo, né? Isso você já está cobiçando ela, né? Só de você, no caso, tentar fazer isso, mesmo que você não consiga efetuar o ato em si, mas se você está tentando, né? Você já está, no caso, cobiçando, né? Isso já é pecado perante nosso Pai. Então veja que o não adulterarás não está dizendo não está se tratando de adultério homem e mulher. Para finalizar essa parte dos 10 mandamentos, você pode perguntar o seguinte: ora, mas se os 10 mandamentos só foram apresentados pelo nosso Pai no Monte Sinai, então o que as pessoas cometeram, né, de errado, né, que as pessoas fizeram que quebrasse esses 10 mandamentos antes do Sinai, nosso Pai não levou em consideração. Nosso Pai ali para trás não estava valendo ainda. Não é bem assim. Por quê? Nós não precisamos, né, saber desses mandamentos um por um para não cometer eles. Por quê? Lembre-se que o Messias ele simplificou esses 10 mandamentos em 2. Amar ao Pai acima de todas as coisas, ou seja, obedecê-lo acima de todas as coisas, fazer aquilo que ele pediu e não fazer aquilo que ele não pediu, né? É isso que ele está dizendo. E automaticamente também obedecer as palavras do Messias, né? Que o Messias nos ensinou, ele aprendeu com o nosso Pai. Então é isso, amar nosso Pai é isso, obedecer a Ele, não fazer nada que Ele não mandou, obedecer ao Messias e não fazer nada que o Messias não mandou para fazer. E amar o próximo, como a nós mesmos, né? Então se a gente observar esses 2, a gente não vai cometer nenhum desses 10. E ainda, em 1 João capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é o Pai do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com o Pai. O que está dizendo aqui? Está dizendo que se você está fazendo algo que você sente que é aquilo errado, né, se você sente algum remorso naquilo, é que aquilo é errado de se fazer. Muito mais nosso Pai vai te condenar. Agora, se você está fazendo algo que você não sente que é errado, né, o nosso Pai também não vai te condenar por isso. Entendeu? Então isso que dessa forma nós sabemos hoje o que nós podemos fazer, o que nosso Pai se agrada ou não de fazer. Por exemplo, eu gosto de praticar um esporte. Você sente que isso é errado? Isso te condena? Você sente uma condenação dentro de você? Se você não sente, nosso Pai também não vai te condenar. Da mesma forma, antes das pessoas conhecerem os 10 mandamentos, o ser humano sempre teve isso, né? Eu duvido que alguém mate outro ser humano ali e não sinta que, né, mesmo nos tempos da lei, né, que não sinta que está fazendo algo errado. Eu duvido, né? Bom, próximo assunto, né? Agora começando com a história em si.
né? Depois que houve a queda dos anjos caídos, né? E o nosso Pai criou Adão e Eva, o que acontece? O dragão, né? Conhecido mais como Satanás, ele precisava fazer que Adão ou Eva pecasse contra o nosso Pai, quebrasse um desses mandamentos. E o que ele fez? Como Adão e Eva conheciam nosso Pai, conheciam os anjos, né? Provavelmente eles tinham sido alertados já sobre Satanás, né? Que ele iria tentar enganá-los. Por isso, Satanás ele escolheu não aparecer a eles como um Deus, como um anjo de luz. Por quê? Porque Adão e Eva conheciam nosso Pai. Eles nunca iam acreditar que aquele anjo de luz que apareceu ali era o nosso Pai, porque eles já conheciam já. Então ele teve que usar o corpo de um animal, né? E isso, irmãos, foi um processo longo, não foi de uma hora para outra que ele conseguiu enganar os dois. Foi um processo longo, né? Não tem relato de quanto tempo eles ficaram no Éden ali, entendeu? Mas isso provavelmente durou muitos anos, muito tempo, eu não sei quanto tempo. Mas não foi de uma hora para outra, né? E foi um processo que provavelmente ele tentou enganar Adão, né? Tentou fazer Adão quebrar um dos mandamentos e não conseguiu, tentou de novo. E foi em Eva, talvez não conseguiu, né? Até que ela acabou cedendo, mas foi um período longo isso, não foi rápido. Não, isso não consta nas escrituras, mas provavelmente não foi, porque eles foram avisados, né? Eles foram avisados da presença de Satanás ali, né? Então por isso que ele usou o corpo daquela serpente, né? Como diz, né? Só que provavelmente o corpo que ele usou não era de uma, vamos dizer assim, de uma cobra que a gente conhece hoje, né? Não foi de uma cobra, né? Da forma que é hoje, porque diz nas escrituras que depois nosso Pai fez com que esse animal rastejasse sobre o seu ventre, né? Que fosse nosso Pai, no caso, puniu esse animal. E por isso que não era uma cobra da forma que nós conhecíamos. Há relatos em outros livros que diz que a aparência física dessa serpente era de um dragão. Por isso que o dragão é um símbolo adorado em várias culturas, né? E o próprio símbolo, né? E o dragão representa Satanás. Ou seja, naquele momento ali era um dragão, né? O corpo que ele entrou, né? Existia uma criatura como um dragão naquela época. E depois do pecado, né? Aí nosso Pai fez aquele dragão, no caso, se tornar a serpente que nós conhecemos hoje, né? Rastejando pelo seu ventre. Quando Caim e Abel nasceram, provavelmente Satanás ele se aproximou dos dois, né, para tentar fazê-los pecar contra o nosso Pai. E ali, influenciado por Satanás, houve o primeiro sacrifício de animais, onde
blasfemaram, né, dizendo que nosso pai ele se agradou mais de Abel por ter matado um animal, né, por ter, vamos dizer assim, dado aquilo que era mais importante para ele, para o nosso pai, enquanto Caim deu apenas frutas para o nosso pai, né? Então provavelmente ali foi a primeira adulteração que teve nas escrituras, né? Onde na verdade provavelmente Abel trouxe as frutas ao nosso pai e Caim, talvez influenciado, provavelmente influenciado por Satanás, cometeu ali a primeira morte de animal, primeira morte. E por isso que nosso pai não se agradou ali. Mas na Bíblia está escrito ao contrário, que ele se agradou da morte do animal e não das frutas que ofereceram a ele, para o nosso pai, que deram para o nosso pai. Então, provavelmente isso aconteceu ali. Tá? Tem muitos irmãos que não estão no sistema religioso mais, só que ainda tem dúvidas sobre o dilúvio, sobre o que aconteceu ali, naquele momento, e sobre quem realmente foi responsável pelo dilúvio. Se foi os anjos caídos ou se foi nosso pai. E muitos têm dúvidas pelo motivo de que nosso pai não mata as pessoas. Né? Nosso pai não é um pai que mata o ser humano. Né? Nosso pai é um pai de amor. Então muitos ainda têm dúvidas sobre o que aconteceu no dilúvio, sobre quem foi responsável pelo dilúvio. Então eu quero explicar que quem foi que trouxe o dilúvio, né, na terra foi realmente nosso pai. Por que ele fez isso? Né? Como diz o texto, naquele momento, a maldade do homem, né, provavelmente influenciado pelos caídos, né? Porque a partir do momento que teve o primeiro homicídio no mundo, né? Segundo, né? Os caídos começaram a agir livremente ali, né? A possuir os seres humanos, a matar, e uma morte foi gerando consequências na outra, né? E como era um tempo bárbaro, vamos dizer assim, naquela época, o pecado do homem chegou no limite extremo, né? Aquela geração ali estava totalmente perdida. E além disso, o pior disso tudo ainda é que nasceram seres humanos ali diferentes. Não eram seres humanos normais. Porque você tem que entender o seguinte, que a partir do momento que um anjo caído ele assume o corpo de um ser humano, né? Lembre-se que eu expliquei das duas formas de possessão que existe. A partir do momento que ele assume o corpo de um ser humano e ele tem relação com uma mulher, não somente a carne, o DNA não é só o DNA passado para a criança, né, que vai nascer, não é só da carne, e sim do espírito também. Por exemplo, se dois pais que são bem tranquilos, né, são pessoas bem calmas, bem tranquilas, dificilmente o filho não vai nascer com essa característica, né?
do espírito. Vai ser uma criança calma também. Né? Não só uma criança herda a aparência física, né, dos pais, mas também herda também um pouco dos traços do caráter dos pais, do espírito dos pais, né? Herda também. Então, a partir do momento que um anjo caído, ele, usando o corpo de um ser humano, ele gera um filho com uma mulher, essa criança ela nasce modificada. Porque são duas espécies diferentes, seres humanos e anjos. São espécies diferentes. Então, diz no texto que existiam ali seres diferentes, gigantes, né? A gente pode entender como seres, né, diferenciados, né, que herdaram esse espírito dos anjos caídos. Né? Dois seres humanos normais acasalando não ia nascer um ser diferente, um gigante, não ia nascer. Então ali houve uma intervenção, houve uma contaminação do DNA humano com anjos caídos. E por isso nasceram esses gigantes, né? E provavelmente esses gigantes, esses seres ali, eles, como herdaram o espírito, herdaram traços dos anjos caídos, eles matavam as pessoas e eram seres, vamos dizer assim, talvez sanguinários, seres sem controle, né? Por isso, nosso pai teve que intervir ali, né? Ele teve que intervir, porque senão provavelmente a raça humana ia acabar ali mesmo, né? E vocês podem até pensar o seguinte: mas se os anjos caídos eles tinham intenção em escravizar toda a humanidade, se passando por Deus, como é que eles iam permitir isso? O que muita gente não parou para pensar ainda é o seguinte, que eles não tiveram essa ideia desde o início. Os anjos caídos no início, eles não tiveram essa ideia de escravizar os seres humanos se passando pelo nosso Pai. Não tiveram essa ideia. Né? Porque senão eles mesmos não iam permitir isso acontecer. Eles mesmos iam, vamos dizer assim, acalmar a situação ali para poder a raça humana subsistir ali, entendeu? Mas isso mostra que eles não tinham essa ideia naquele momento. Por isso a intenção deles é matar todo mundo mesmo. Era deixar o circo pegar fogo, vamos dizer assim. Então nosso pai teve que intervir ali. Entendeu? E outra coisa, né, que prova que foi o nosso pai ali, porque se não fosse nosso pai, né, nosso pai não ia avisar Noé que iria acontecer, dizer para ele se preparar e, no caso, chamar outras pessoas. Né, avisar as pessoas que ia acontecer para as pessoas poderem se salvarem. O que acontece é que ninguém deu crédito a Noé. Ninguém deu crédito, né? E veja por que nosso pai esperou tanto tempo? Porque Noé demorou muito tempo para poder fazer a arca. Né? Não tinha como nosso pai mandar ali o dilúvio para matar todo mundo ali e Noé ia se abrigar onde? Então houve aquele tempo todo e as pessoas foram avisadas que ia acontecer. Né? Agora, você acha que se fossem os anjos caídos, eles iam avisar as pessoas, eles iam ter essa preocupação de salvar as pessoas? Né? Não, entendeu? Então isso mostra que foi nosso pai mesmo. O que acontece é que os únicos que acreditaram foi Noé. Noé e a sua família, né? Porque vamos dizer assim que o único ali que podia, no caso, o único que tinha uma conduta melhor ali na época era Noé e sua família. Né? Por isso que nosso pai começou a mostrar para ele que ia acontecer isso. Na mente, né? Não vou dizer que falava com ele,
mas mostrava na mente que ia acontecer isso, né? Colocava na mente dele que ia acontecer, mas ninguém acreditava, né? Da mesma forma hoje, né? Muitas pessoas estão falando, estão alertando o que está para acontecer e poucas pessoas acreditam. É o que aconteceu no passado. Por isso que o Messias disse aqui, que seria como nos dias de Noé, né? As pessoas, né, não deram bola, né? Continuaram comendo, bebendo, né, se divertindo e não deram bola, né? Aí quando chegou a hora, elas foram pegas de surpresa, tá? Então isso que eu quero relatar sobre o dilúvio, né? Que alguns irmãos ainda têm dúvidas sobre isso, né? E esses seres que foram gerados ali, eles, né, provavelmente morreram quase todos, mas alguma coisa, né, do DNA das pessoas passaram, no caso, sobreviveu mesmo assim, e porque depois do dilúvio ainda conta que esses gigantes ainda haviam na Terra ainda, né, provavelmente em número menor, mas ainda existia, né? E nesse momento que nosso pai mandou o dilúvio, né, provavelmente que ele aprisionou alguns, talvez os líderes que incentivaram os outros anjos a fazer isso, né? Ou aprisionou todos, eu não sei. Mas se você ler no livro de Judas, diz claro ali que nosso pai aprisionou alguns anjos, porque eles cometeram algo grave, né? Eles cometeram algo grave no passado, e provavelmente foi isso que eles cometeram, né? Geraram seres ali, se misturaram com a raça humana e geraram seres geneticamente alterados, né? Então provavelmente nosso pai já fez isso aí para eles não cometerem mais. Só que é claro que de uma forma ou de outra eles continuam mexendo no DNA do ser humano, né? Entendeu? E até que ponto que eles fazem isso eu não sei dizer. Bom, após o dilúvio, provavelmente aconteceu a primeira aparição de Satanás após o dilúvio como anjo de luz. E em Gênesis 6, né, nosso pai dá uma ordem, né, para Noé, para ele, no caso, entrar na arca e levar os animais com ele, um casal de cada espécie, para poder, no caso, conservar em vida eles, né? Gênesis 6, versículos 19 e 20, você pode ler. E em Gênesis 8, versículos 17 até o 21, diz que Noé saiu da arca, né? Quando as águas abaixaram, Noé saiu da arca e ele pediu para todos saírem, né? E naquele momento, né, no versículo 20, veja que está escrito o seguinte: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Aqui, provavelmente, a metade do texto aqui, provavelmente foi o nosso pai que falou mesmo, que ele não iria mais mandar os dilúvios na terra, né? E ele, no caso, acho que um pouco depois, ele determina que o homem tenha 120 anos. Esses seriam os dias do homem, né? Agora, se nosso pai pediu para Noé entrar na arca, né, e ter todo esse trabalho de levar os animais para conservar eles em vida, como é que nosso pai iria mandar Noé, assim que saísse da arca, sacrificar esses animais?
E veja só que está escrito aqui: tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Como é que foi nosso pai que fez isso? Claro que não foi nosso pai, né? E ainda por cima, diz que o Senhor sentiu o suave cheiro, cheiro do animal morto. Então é claro que ali não foi nosso pai. Ali foi a primeira vez que Satanás apareceu, se passando pelo nosso pai, se passando por anjo de luz, e enganou Noé ali, e fez Noé quebrar um dos mandamentos do nosso pai, né? Ir após outros deuses, né? Bom, agora vamos falar de Nimrod. A história de Nimrod, né, que diz que ele construiu aquela torre, né? Aquela torre Torre de Babel chamada. Provavelmente Nimrod, ele foi o primeiro rei, vamos dizer assim. Foi o primeiro anjo caído a ser rei aqui na Terra. Porque apesar da escritura falar bem pouco de Nimrod, dizem em Gênesis 10, versículo 9, que ele era um poderoso caçador diante da face do Senhor. Olha só, caçador, né? Por isso se diz, né, no versículo 9, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Provavelmente, nosso pai aqui não era nosso pai aqui que estava se agradando com Nimrod, né? Porque nosso pai não ia se agradar com alguém que era um bom caçador, mesmo porque talvez aqui não era só disso que estava falando. Que ele era se você vê a história de Nimrod, ele era um homem de guerra, era um homem valente, né? E provavelmente ele era um assassino também, matava as pessoas também, né? Porque naquela época, né, ninguém se tornava rei por democracia, era na base da força. Então você tinha que matar, você tinha que escravizar as pessoas para você poder ter controle sobre elas, né? E naquele tempo os caídos, né, como eu disse já antes, eles não tinham ainda a ideia de dominar o ser humano através espiritualmente, né? Não tinha a ideia de dominar o ser humano enganando o ser humano, se passando por Deus, né? Então era na base da força mesmo. E provavelmente esse Nimrod, ele foi o primeiro rei, né? O primeiro anjo caído a ser rei. A partir do momento que ele matou alguém, algum anjo caído entrou no corpo dele e se tornou rei na terra. Por quê? Porque além disso, além de citar que ele era um caçador, ele era um homem de guerra, ele teve a ideia de edificar uma torre, né, que chegasse até os céus. E no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4 até o 6, diz que ele fez aquela torre para que as pessoas não fossem espalhadas pela face da terra. Ou seja, ele queria que as pessoas ficassem ali ao redor dele ali, porque dessa forma ele conseguia dominar as pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas se espalhassem, ele ia perder o controle, né? Então, por essa preocupação que ele teve de manter as pessoas ali próximas a ele, é que para mim ali provavelmente foi o primeiro anjo caído a governar essa terra no corpo de Nimrod, né? Aí todo mundo sabe da história, né? Que nosso pai, vendo isso, né, viu que ele queria que todo mundo ficasse ali preso ali, né? Veio e fez a divisão das línguas ali para poder o povo se espalhar pela terra.
Bom, após isso, provavelmente o dragão, né, Satanás, ele começou a dar início ao projeto dele, ao plano dele de escravizar um povo, né, de ter um povo aqui na Terra, né, porque todos os anjos caídos, né, eles sempre dominaram aqui as pessoas, né? Então vamos supor que Nimrod, né, era a besta do Apocalipse, né, que estava no corpo de Nimrod. Aí Satanás também queria, né, queria ter o reinado dele aqui, né, queria ter as pessoas aqui escravas, né. Então provavelmente ali ele começou a preparar o reinado dele. E, e teve que escolher uma pessoa. Escolher uma pessoa para poder, no caso, iniciar o povo dele aqui na Terra. E escolheu Abraão. Vocês vão entender que quem apareceu para Abraão ali não foi nosso pai, foi Satanás, o dragão. Gênesis 12, versículo 7 diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência daria essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Altar. E em Gênesis 18, versículos 2 ao versículo 5, conta que 3 homens, né, apareceram a Abraão. E esses homens, eles, né, quando apareceu Abraão já identificou que não eram homens normais, que eram anjos, né? E esses 3 anjos, né, quando chegaram a Abraão logo se ajoelhou, né? Se ajoelhou aos pés desses anjos, se inclinou, né, para esses anjos, e Abraão ofereceu para eles água, né? Ofereceu para lavar o pé desses anjos, né? Que esses anjos descansassem ali, né? Ofereceu comida para esses anjos, né? Ou seja, trataram esses anjos como reis ali, né? Né? E o interessante é que esses anjos, né, quando Abraão ofereceu essas coisas para eles, né, eles disseram: ó, faz assim como você disse, pode fazer. Ou seja, vamos sentar aqui e faz assim como você quer. Ou seja, aceitaram, né? Aceitaram todas essas regalias, né, que Abraão quis oferecer para eles. Só que se você for em Apocalipse 19, versículo 10, e Apocalipse 22, versículos 8 e 9, você vai ver que apareceu um anjo também para João, né? Nesses dois versículos mostram isso, que apareceu um anjo a João, e João quis fazer a mesma coisa que Abraão. Ele quis se ajoelhar por esses anjos, mas esses anjos não permitiram, né? Não aceitaram, né? Não permitiram que João fizesse isso. E em Apocalipse 22, versículo 9, diz o seguinte, né? O anjo diz o seguinte para João: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora o Pai, né? Então, como que esses anjos que apareceram para Abraão aceitaram todas essas regalias, aceitaram até que Abraão lavasse os pés deles, né? E esse anjo que apareceu para João não permitiu.
Fica claro ali, irmãos, que não era um anjo do nosso Pai. Provavelmente eram os 3 anjos caídos. Eram 3 anjos caídos ali. Provavelmente o dragão, a besta e o falso profeta, os 3. Porque os três sempre tiveram tiveram essa ideia de dominar o ser humano, de criar reinos aqui, né? Por isso que o Messias comentou deles, né, em Apocalipse, né? Então provavelmente eram os 3 ali, né? Não pode ser um anjo do nosso Pai agindo de maneira tão diferente. E vocês vão entender agora por que o Messias ele deu ele lavou os pés dos discípulos. Em João 13, versículos 6 a 8, diz o seguinte: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu o Messias e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Né? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe o Messias: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Veja que o Messias disse que, no versículo 7, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ele quis deixar uma mensagem claramente para a gente hoje, que ele fez aquilo, né, para que nós percebêssemos algo. E o que a gente percebe? A gente percebe que o Messias fez totalmente o contrário do que aqueles anjos fizeram. Se aqueles anjos, né, aceitaram aquelas regalias, aceitaram que Abraão se curvasse, aceitaram que Abraão lavasse os pés deles, o Messias ele fez totalmente o contrário para nos mostrarmos a diferença. E por isso o Messias falou: olha, o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, mas você vai entender isso depois. Da mesma forma, hoje a gente está entendendo agora o que o Messias fez. Aquele ato foi para, no caso, mostrar que aqueles anjos que aceitaram aquilo não eram do nosso Pai. Entendeu? Fica claro nisso. Entendeu? Então, se você entender isso, você vai conseguir visualizar todas as vezes que Satanás apareceu falando que é nosso Pai. Né? Veja que o Messias fez isso de propósito. Lavou os pés dos discípulos justamente para poder nos sinalizar que aqueles anjos que aceitaram lavar os pés, ter os pés lavados, não era nosso Pai. Por isso que o Messias teve que vir naquele momento e fazer aquilo. Porque já tinha sido escrito. Não tinha como mudar. Entendeu? Então o Messias veio para deixar esse sinal para a gente. Né? E disse ainda claramente: ó, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender. Mas depois vocês vão entender o que eu estou fazendo. Justamente para poder, no caso, desmascarar aqueles 3 anjos que apareceram ali. Tá?